A tecnologia ela entra muito bem assim, nesse casamento com o processo. Né? A tecnologia ela não é usada, né, nem um décimo, eu acho, do que ela poderia ser usada aí para nos dar processos melhores. Existem muitos sistemas hoje em dia, sistemas ERP que me ajudam a controlar a empresa como um todo, de uma forma integrada e tal, né? Mas eu vejo esses sistemas, grande maioria deles, muito mais como um coletor de dados gigante, coleta dados de tudo que é lugar da empresa, mas no final das contas ele não me ajuda tanto a tomar decisões melhores, porque ele não me mostra as informações que ele deveria me mostrar, né, para eu tomar decisões melhores, né? Eu tenho que saber onde ir buscar isso. O ideal seria que eu tivesse talvez um painel de controle com as principais informações onde eu pudesse olhar e tomar decisões gerenciais a partir daquilo ali, né? Mas a maior parte deles não nos dá isso de uma forma natural, certo? E aí, se a gente for pensar nessa evolução toda que aconteceu dentro da área de TI, a gente vem lá desde muito 1900 antigamente, como diz, né, sei lá, década de 80, 90, onde a gente tinha softwares departamentais, então tinha um software que era específico para ajudar no planejamento e na programação da produção. Eu tinha um software específico que era para atuar na contabilidade da empresa. Eu tinha um software específico que era para atuar nas vendas. Tinha um software específico que era para atuar no financeiro. E esses softwares não se conversavam entre si. Software específico para cuidar do estoque, tá? Esses softwares não conversavam entre si, a maior parte deles, né? Isso começou a evoluir e a gente começou a ter o conceito de software integrado, que a gente chama hoje de ERP, certo? E existem hoje uma série de outros tipos de softwares integrados aí, isso evoluiu bastante, né? Mas o fato que eu tenho visto assim, é que muito pouco deles, de fato, nos ajuda a ser mais produtivo, a ser mais eficiente, a tomar melhores decisões, certo? E aí o que, que acontece? Começaram a surgir outras tecnologias aí que começaram a permitir a conexão de sistemas, como o EDI, Electronic Data Interchange, né? Fazer troca de informações entre sistemas. Então, lá na minha fábrica eu tenho controle de estoque, no momento que o sistema se deu conta que chegou num determinado nível, ele pode acionar já a compra de material com o meu fornecedor, tudo através do sistema, não precisa de uma pessoa ligando, fazendo orçamento, enviando e-mail, né? Tudo de forma automática, né? E as APIs de integração, que são coisas que evoluíram muito nas últimas décadas também, começam a permitir essa integração entre sistemas diferentes, né? As áreas de TI começam a crescer em importância devido aos sistemas darem suporte aos processos, isso é uma coisa importante da gente se dar conta, né? Elas começam a dar esse suporte aos processos de uma forma mais intensa, né? Ainda que eu acho que na maior parte dos casos eles poderiam dar suporte melhores, né? E não dá por uma série de razões, algumas delas a gente vai falar aqui em seguida, tá? Por questões relevantes como padronização de dados, problemas de segurança e confidencialidade, teste de bugs, entre outras coisas. Imagina, desenvolve alguma coisa lá e não testa antes de colocar lá para atendimento do cliente. E o troço sai fazendo coisa errada, né? Eu me lembro quando eu fiz meu primeiro curso de programação, lá em 1995, eu aprendi a programar em Clipper, tá? E o que acontece? Uh, eu ouvi falar de um cara lá, né, que fez um programinha que era um programinha pequeno, mas que era bem útil, que ele imprimia os boletos para os clientes pagarem, né? E aí o que que acontece? Lá na linguagem eu me lembro que tinha uma determinada questão, tu ia lá, acessava os dados de um cliente, por exemplo, né? E pegava esses dados, trazia, imprimia no boleto, só que daí tu tinha que em seguida partir para o próximo cliente. E o cara esqueceu de dar um comando que era o skip, né, para passar para o próximo registro. E a moral da história, ele acabou imprimindo milhares de boletos exatamente iguais do mesmo cliente, mesmo valor, tudo igual, né? Claro, né, que isso deu problema. Então, a gente precisa de uma metodologia para fazer essas coisas, né? Não é uma coisa tão simples, pega e sai desenvolvendo qualquer coisa e bota a funcionar e vai resolvendo os problemas à medida que eles vão surgindo, tá? Em algum nível até dá para fazer isso, mas não dá para fazer isso de uma forma tão intensa aí com processos que são críticos e principalmente os que têm interação com o cliente, né? Porque o cliente está vendo aquela bagunça que está acontecendo, tá? Beleza. E aí a gente
vai falar rapidamente aqui, eu reservei um slide só para falar sobre isso, até porque eu já falei um pouco sobre isso antes, mas só para a gente ter uma noção disso que está acontecendo. Tem muita gente aí falando sobre a tal da indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial, né? Que é justamente a chegada de uma série de tecnologias para revolucionar a forma como os negócios funcionam. De uma forma bem reduzida, a explicação é essa, né? E eu dei exemplo de várias delas, né? Falei de internet das coisas, impressão 3D, né? Que é a manufatura aditiva que a gente falou antes, da cadeira de rodas e tal, mas isso pode ser feito. Tem gente que imprime casa numa impressora 3D sem nenhum problema, comida, né? Então a gente falou sobre isso. Tecido humano usado para fazer transplantes, né? E reconstituição de, sei lá, partes que a pessoa acaba perdendo em acidentes, alguma coisa assim. Uso de inteligência artificial, drones, geolocalização, automação de processo em geral de software e hardware, tá? O nosso foco aqui não é em cima de hardware, tá? Mas isso pode acontecer tanto com software como com hardware, né? E principalmente o que a gente vê como maior diferencial dentro dessa revolução tecnológica que vem acontecendo é a integração dessas tecnologias todas. Eu consigo integrar elas de uma forma bastante fácil, né? Eu encaixo as tecnologias de uma forma tranquila, né? Se a gente pudesse fazer isso há 20, 30 anos atrás com sistemas departamentais, que eu falei agora há pouco, muito disso estava resolvido, né? E aí, só abrindo um parênteses que eu acabei não falando lá, só para a gente dar uma pensada, né? Com os sistemas departamentais, o grande problema deles é que eu tinha retrabalho, muito retrabalho nas empresas, né? Porque imagina que eu comprei um material, né? Aí o material chegou, eu vou lá, dou entrada no estoque, aí mando a nota fiscal para o financeiro vai lá, dá a entrada no contas a pagar, né? Manda para a contabilidade para fazer os lançamentos contábeis, crédito de impostos, etc. Tá? E no fim, um pequeno exemplo, já passou por 3 áreas diferentes que inseriram a mesma informação em 3 diferentes sistemas, né? No momento que eu tenho um sistema só integrado, eu insiro em um desses sistemas e as outras áreas todas reaproveitam essas informações. Então diminui o retrabalho. E a ideia dessa integração de tecnologias é justamente isso, né? Se eu pudesse fazer isso há 30 anos atrás com esses sistemas departamentais, eu não precisava passar por tudo que a gente passou nas últimas décadas, né? Eu simplesmente ligava um sistema no outro e eles saíam funcionando de forma integrada, né? Na época não existia tecnologia para isso, hoje existe, certo? Beleza. E aí vamos adiante, a gente começa a falar de BPM, né? E aí de novo, eu não vou ficar falando muito disso, né? Assim como eu não fiquei falando muito de transformação digital, mas a ideia era passar uma ideia geral para vocês, o BPM vai ser exatamente a mesma coisa, né? Então, o BPM é a evolução da gestão por processos, né? Passou a se chamar BPM, Business Process Management, né? Que começou a ser estudada por diversas pessoas das mais variadas áreas de conhecimento, começaram a elaborar uma estrutura bastante consistente, robusta, para fazer a gestão dos processos das organizações. E aí, dentro desse tema de BPM, né, de uns anos para cá, começou a surgir um assunto bastante relevante aí, que é a automação de processos, né? E a gente está falando basicamente de software. E a gente tem basicamente 2 grandes vertentes aí nessa parte de automação de software, tá? A primeira delas aí começou lá com os workflows lá da década de 80 que vinham, e isso foi incorporado em softwares de mapeamento de processos que começaram a se chamar de BPMS, né? Então os BPMS incorporaram esses workflows, tá? E adicionaram uma série de outros recursos, inclusive eles executam parte do processo que não é às vezes apoiado por nenhum sistema e fazem inclusive interface entre sistemas. A gente consegue fazer uma espécie de plugin, né, para ligar um sistema no outro. Daqui a pouco, vamos supor, o processo vem até uma determinada parte no sistema e aí tem uma parte que é executada, né, sem apoio de sistema nenhum, e depois tem um outro sistema que dá continuidade no processo. E eu consigo pegar um BPMS, se eu quiser, e botar, né, acoplar no meio disso aí e dar suporte ao processo no meio do caminho disso, né, ou às vezes até pegar e fazer o BPMS dar suporte para um processo inteiro. Tá? Então, é interessante que houve essa caminhada aí que partiu lá do workflow e acabou saindo, né, acabou evoluindo para o BPMS,
né? E hoje a gente está justamente voltando para os workflows associado com, né, o low code e no code que a gente vai falar depois. Mas isso é assunto para daqui a pouco, eu não vou entrar muito nesse mérito agora, tá? E a outra vertente que tem é a do RPA, Robotic Process Automation, tá? Então, o Robotic Process Automation é a automação de robô de software, né? Então, eu construo um robô de software para executar algumas tarefas repetitivas, integração de dados de fontes diferentes, né? Por exemplo, eu tenho, por exemplo, se eu for um escritório de contabilidade, né, eu posso receber os dados dos meus clientes numa planilha do Excel e aí eu tenho que colocar esses dados do Excel lá para dentro do meu sistema, né? Então, para que o usuário não fique horas e horas simplesmente copiando dados de uma planilha e colando dentro do sistema, se não houver uma forma automática de fazer essa integração, a gente consegue construir robôs que façam a tarefa como se fosse a pessoa realizando a tarefa, né? Mas tudo de uma forma automática, podendo ser assistido por uma pessoa ou não, né? Podendo fazer tudo automaticamente ou não. Tá? E tudo depende muito das características da situação. Eu particularmente aprendi a desenvolver nessas técnicas de RPA aí, em Python, né? Então eu sei programar no código mesmo, eu faço, mas já existe alguns softwares que fazem isso em low code, tá? Eu posso incluir, se eu quiser, né, algum algoritmo de inteligência artificial, né, para tentar colocar alguma decisão, alguma inteligência dentro do processo automatizado, né? E o objetivo do RPA basicamente é liberar as pessoas para tarefas que sejam mais inteligentes, que precisem de discernimento, né? Que precisem de alguma decisão um pouco mais elaborada que eu não posso simplesmente delegar para um robô, né? Que faz isso com um software relativamente simples, né? Então a ideia do RPA é justamente tirar essas tarefas muito braçais das pessoas e colocar elas para fazerem outras coisas que sejam um pouquinho mais elaboradas, tá? Beleza. Aí, o que acontece? Bom, aí a gente entra nessa outra parte agora do nosso tema, né, que é um pouco já mais direcionado para o nosso tema principal, né, mas ela é uma construção ainda um pouco antes da gente entrar de fato no tema, né, que é importante a gente compreender o contexto de tudo que está acontecendo e as coisas que foram, né, sendo desenvolvidas para tentar solucionar os problemas e enxergar as oportunidades que tem a partir daí, tá? E aqui eu trouxe uma matéria da Exame, né, que fala sobre a falta que tem, né, no mercado de pessoas que são da área de exatas, né, engenheiros especificamente, ele está falando aqui, mas a gente fala de pessoal da área de exatas de uma forma geral, e aí entra engenheiro, matemático, estatístico, pessoal de computação, né, então são áreas assim que tem uma escassez muito grande de profissionais, tá? E aí é curioso que eu me deparei, né, fazendo as pesquisas para montar esse material, eu me deparei com um estudo do IPEA relativamente recente, tá? Não faz muito tempo que eles publicaram isso, né? E então eles fizeram um estudo e disseram o seguinte, cara, não tem risco de falta de profissionais, a gente está formando gente suficiente para preencher as vagas no mercado de trabalho. O grande problema não é a quantidade, o grande problema é a qualidade, ou seja, as pessoas formadas existem, mas não necessariamente com a qualificação que elas deveriam ter. E aí eu até botei bonequinho ali, assim, tipo, pô, não entendi isso aí, né? Porque assim, se existe a quantidade, mas não existe a qualidade, então eu tenho sim falta de profissionais, né? Agora imagina se eu digo assim, bom, então vamos fazer o seguinte, já que eu não tenho gente suficiente, eu preciso de gente formada, eu vou contratar gente formada, mesmo que não tenha a qualificação necessária, né? E eu vou aqui na minha cidade, né, construir uma ponte e eu aceito um risco de, sei lá, 20% de chance de essa ponte cair, porque as pessoas que estão fazendo, projetando essa ponte não são qualificadas o suficiente. Eu vou construir um prédio, um shopping, e eu aceito a possibilidade de um dia ele cair, né, com as pessoas lá dentro. Porque, né, afinal de contas, as pessoas que fizeram o projeto não têm a qualificação ideal. Não tem como aceitar uma coisa dessa, né? Então, se não tem
Mesmo que tenha em quantidade, mas não tem em qualidade, não tem profissionais suficientes. E aí existe uma questão, quando a gente vai, né, a nossa questão principal que não é a área de exatas, a gente está falando muito de tecnologia, né, mas como isso está dentro do contexto, quando a gente vai para a área de tecnologia, a gente vê que a situação é muito pior do que olhando para a área de exatas de uma forma geral, né, porque a área de tecnologia ela cresce num ritmo muito mais acelerado do que as outras áreas, né, e aí o que, que acontece? Em 2013, algumas empresas de tecnologia como Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Dropbox e diversas outras, tá, se juntaram e pela dificuldade de conseguir ampliar os quadros e vendo assim, ó, cara, a gente não vai conseguir crescer o suficiente, o quanto a gente gostaria, porque a gente não tem gente para poder crescer, né? Ou não vamos ter, né? A situação deve piorar daqui a alguns anos, se as pessoas não se interessarem por essa área de tecnologia. Tá? E aí eles criaram uma iniciativa muito bacana que chama Hour of Code, né? A hora do código, que a ideia básica dela era ensinar programação, né? Para pessoas que não conhecem, né? Mas principalmente colocar a lógica de programação e a própria programação dentro dos currículos escolares nos Estados Unidos, né? Então, assim, o projeto era muito bacana, não é, né, porque ele continua existindo, conseguiu, sim, angariar muita gente para a área de tecnologia, né, mas não conseguiram resolver o problema. Tem uma telinha aqui no canto do vídeo, né, que eu coloquei, que mostra, né, o vídeo do YouTube deles, onde eles, né, divulgam esse projeto. É um vídeo bem bacana, recomendo assistirem, tá? O link está aqui embaixo. E eles dão conta aqui de que das 1.400.000 vagas que teria na área de computação, eles só conseguiriam preencher 400.000 vagas nos próximos anos, né? Então, iria faltar, pelas projeções dele, 1 milhão de pessoas para preencher essas vagas, né? E aí eles lançaram esse projeto. Muito bacana, muito legal, começa incentivando as crianças a entender lógica com jogos, né? Fazendo joguinhos, e aí com isso elas vão já colocando arrastando os primeiros blocos de programação lá dentro do framework que eles montaram, tá? Mas, de novo, eles conseguiram sim, né, trazer gente para a área de computação, mas eles não conseguiram resolver o problema de fato, né? E aí o que acontece? Então, olha só o que diz essa matéria de exame aqui, né? A gente começa a deparar com matérias como essa. Então, 260.000 vagas na área de TI não são preenchidas até 2024, a gente está em 2022 já, né? Então, o problema segue, não é uma coisa só no Brasil, como dizem, né, nas matérias que a gente vai dar uma olhadinha por aqui, né? A própria Luana Castro, aqui, gerente de TI da consultoria Michael Page, que é uma empresa de recrutamento, né? Ela diz o seguinte: a alta demanda por profissionais de tecnologia é global, não é uma questão só do Brasil. E a gente vê isso de fato, né? A pandemia acelerou ainda mais, houve um crescimento da digitalização das empresas, criaram produtos, investiram em vendas online, venda de plataforma e etc. Tá? Então, olha só o que diz, né? A matéria continua dizendo o seguinte: os salários da área que já eram elevados, ou seja, lei da oferta e da demanda, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Se eu tenho pouca gente e para trabalhar com isso eu tenho muita gente procurando quem trabalhe com isso, óbvio, né, que vai começar a elevar os ganhos de quem trabalha nessa área, né? Então o custo começa a elevar. Os salários da área, então, que já eram elevados, né, porque não começou a faltar agora gente nessa área, já faltava antes, né? Com o pavor da pandemia e todo mundo digitalizando um monte de coisa e fazendo as coisas online, remotamente, né, aumentou ainda mais essa demanda. Tá? As empresas não podendo abrir, tendo que atender pela internet. Tá? Então dispararam em 20% em média em 2020 os salários, além dos benefícios. O diretor de talentos da Hotmart fala o seguinte aqui na matéria: né? São os desenvolvedores que escolhem a empresa, ou seja, cara, se daqui a pouco o cara não está muito satisfeito com a empresa, ele escolhe onde ele quer trabalhar, porque está faltando gente em tudo que é empresa, né? Então, eu não quero trabalhar nessa empresa, eu quero trabalhar lá na outra. Tranquilo, né?
vamos dizer assim, relativamente fácil de ele fazer essa troca aí. A solução para os especialistas ouvidos na matéria, muito curioso, né, é que as empresas capacitem pessoas para atuarem nos seus quadros. E aí é curioso isso, né, porque justamente a gente acabou de ver no slide anterior que gigantes de tecnologia investiram milhões de dólares já em grandes projetos para tentar fazer isso e não conseguiram resolver o problema. É óbvio que pequenas empresas aqui no Brasil também vão, né, fazer algumas ações mais pontuais e não vão conseguir resolver o problema, né? Algumas iniciativas desse tipo podem ser vistas já aqui no Brasil, então empresas como Magazine Luiza, que eu vi recentemente, né, que fez uma chamada aí para capacitar pessoas em programação, né, mas não resolve o problema. O Ministério do Trabalho recentemente também andou oferecendo cursos gratuitos, né, de programação, mas cara, isso aí de fato não vai resolver o problema. Ele pode amenizar um pouco em algumas situações, mas ele não vai resolver o problema, tá? Beleza. E aí, né, alguns outros números, só para a gente entender um pouquinho mais o que está acontecendo aí. Né? A procura, não foi de uma matéria que eu tirei essa informação toda, né? Então isso é uma coisa bem contextual que a gente já enxerga há décadas que está acontecendo e eu trago as matérias mais para confirmar essas informações, né? Trazer dados para a gente entender o que está acontecendo. A procura por profissionais de TI será de 420 mil pessoas até 2024, diz a Brascom, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. A gente forma no Brasil 46 mil pessoas de tecnologia por ano. Matéria da UOL. Tá? Estima-se que sejam entre 30 a 40 mil vagas por ano em TI que ficam abertas. A procura de profissionais de TI brasileiros no exterior, mesmo trabalhando remotamente, cresceu de cerca de 20% em 2020. E aí esse é outro movimento que a gente começa a enxergar. Os programadores bons que a gente tem aqui no Brasil muitas vezes estão indo para o exterior ou estão trabalhando remotamente a partir daqui do Brasil mesmo para empresas do exterior, né? Porque está faltando gente de TI em todo mundo. E claro, né, o cara vai atrás de onde está pagando mais. Essa matéria da TI Inside. Né? Eu estou colocando todos os links aí caso queiram dar uma espiada. Né? Eu gosto de deixar bem claro de onde eu tiro as informações. 65% das equipes de TI, olha só que isso aqui é uma informação que é importantíssimo para o que a gente vai ver logo em seguida. Né? 65% das equipes de TI não conseguem concluir todos os projetos pedidos pela área de negócio por falta de profissionais para ocupar as posições necessárias. Ou seja, cara, a TI não dá conta do trabalho porque não tem gente. Tá? E aí a gente solicita uma modificação no sistema, uma melhoria no sistema para dar conta do processo, para atualizar o processo, alguma coisa assim, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque não tem gente para fazer. Tá? E olha só o que mais diz aqui, né? A digitalização das empresas com a pandemia avançou em 8 semanas, o que na normalidade levaria de cerca de 5 anos para acontecer. Isso é uma realidade que a gente vê, muita empresa aí que teve que avançar em alguns meses o que estava projetando, né, avançar em, sei lá, 10 anos em termos de tecnologia, eles tiveram que correr com isso, né? Então não foi uma coisa simples, foi uma emergência mesmo, acabou forçando todo mundo a se digitalizar, né? E porque a gente tinha que sobreviver, de alguma forma a gente tinha que negociar, fazer as empresas andarem, né? Achar os clientes, vender para os clientes, aí a internet funcionou muito bem como um canal para isso, né? Agora olha só essa última afirmação aqui de uma matéria da Forbes, tá? Ela inicia citando a TI como um dos maiores gargalos em grande parte das empresas e ela chega a dizer na matéria que a TI é onde as boas ideias vão para morrer. Forte isso, né? Por que ela diz isso? Tá? Ela diz isso simplesmente porque a TI não tem gente suficiente para dar conta de todas as demandas, que eu acabei de falar na citação anterior. Né? Então, a gente tem uma boa ideia aqui, vamos melhorar o processo, vamos entregar uma novidade para o cliente, uma experiência nova, isso vai nos dar um diferencial competitivo. Legal, nós precisamos que o sistema nos dê apoio para conseguir fazer esse processo funcionar. E aí? Manda para a TI. Não sei quanto tempo vai levar para chegar, né, a solicitação. Enfim, tá?
Vamos dar uma olhadinha um pouquinho para alguns dados desse mercado de profissionais de TI aí, porque isso é uma coisa bem interessante para a gente entender um pouco mais esse contexto, tá? Olha só que interessante. Dados os números que a gente tem hoje, a gente calcula que em torno de 0,3% da população mundial sabe programar. Se fizer as contas aí, isso dá uma pessoa em cada 400, tá? Se isso não é uma coisa impressionante, né? Imagina, né, se no mundo de hoje, a cada 400 pessoas, só uma soubesse ler e escrever. A gente provavelmente ainda estaria na idade da pedra, né? A gente não teria evoluído tudo isso que a gente evoluiu, né? Se a gente tivesse esse número de pessoas aí sabendo ler e escrever, essa proporção de pessoas sabendo ler e escrever, né? Então, o que acontece? O mundo se tornando cada vez mais digital e eu tendo uma parcela muito pequena de pessoas que são capazes de promover essa digitalização, né? Então, o resultado é isso que a gente vê, a gente avança, vai avançando aos poucos, né? Mas as coisas não andam no ritmo que poderiam andar, porque a gente não tem recursos humanos suficientes para fazer essas coisas andarem, né? Olha só, fazendo uma avaliação da evolução do número de profissionais de TI de 2018 a 2024, tá? Não se espera um crescimento maior que 4% ao ano de profissionais formados. Isso é quase nada, né? Não vai fazer nem cócega, né, nesse problema que a gente tem aí de falta de pessoal, tá? As tecnologias estão tomando cada vez mais espaço na nossa sociedade, avançando para as mais diversas áreas de atuação, né? E a mão de obra de TI é um grande gargalo que a gente tem pela frente nas mais diversas áreas de negócio, né? E aí a gente volta a falar da lei da oferta e da demanda que eu comentei agora há pouco, né? Então, o que acontece com isso? Os custos para a contratação de pessoal de TI acabam sendo cada vez mais elevados, né? Agora, olha só que bacana isso aqui é uma coisa bem interessante, tá? Em 2017, uma pesquisa da McKinsey apontava que 48% dos CEOs, né, os presidentes das empresas, apontava a tecnologia como tendo uma das principais funções da redução de custos. Eles repetiram a mesma pesquisa recentemente, tá? E a redução de custos foi apontada só por 10% dos executivos. Olha só, um troço que era quase metade deles que estava dizendo que era redução de custos, agora é só 10%. E aí surgiram outros elementos aí que, no meu entendimento, são muito mais prioritários em termos de negócio do que redução de custo. A redução de custo é sim uma das funções da tecnologia, mas eu acredito, eu como um cara que olha muito para processos, tá? Eu acredito que a tecnologia tem uma função muito maior do que isso, né? E a gente vê isso aparecendo aqui. Então, as principais funções da tecnologia passaram a olhar para o desenvolvimento de vantagens competitivas. Olha o que eu falei antes, né? Do jeito de montar o computador, né? Então, desenvolvi uma vantagem competitiva no processo, né? E isso me deu uma vantagem competitiva que o meu concorrente não tinha assim muita condição de descobrir o que eu fazia de diferente, né? E a tecnologia tem potencial para me dar bastante vantagem competitiva nesse sentido, né? Modernizar capacidades tecnológicas das empresas para acompanhar os concorrentes, ou seja, esse cara aqui às vezes já está até atrás do concorrente, ele vai ter que correr e ele vai precisar da tecnologia para conseguir fazer isso, senão ele não dá conta, né? 30%. E reorganizar o negócio em torno do digital, 19%. Isso tudo bem interessante, essa mudança de perfil, né, dos pesquisados da McKinsey aqui, né? E minha opinião aqui, com essa mudança de visão dos executivos nessa pesquisa, a gente pode ver claramente esse link entre processos, tecnologia da informação e diferenciais competitivos, né? E aí eu digo mais assim, os processos sozinhos já são capazes de trazer diferenciais competitivos. Com a TI ajudando mais ainda, isso é um casamento perfeito, tá? Processos e TI tem tudo a ver, tá? E os dois juntos para gerar diferenciais competitivos, então eu vou dizer para vocês que a gente está entrando numa era de muita mudança aí, né? Mas como que a gente vai fazer isso acontecer se a gente não tem gente para executar? E aí vem o nosso problema, né? E aí a resposta é, pô, a culpa não é da TI, né? Mas ela não dá conta, mas ela não tem gente, né? Ela simplesmente não tem capacidade porque não tem gente suficiente para dar conta
das demandas que existem, né? E aí o que acontece? Óbvio, né? Quando as pessoas têm as suas dores lá, né? Ou as empresas têm as suas dores, elas acabam buscando soluções alternativas. Se não existe uma solução, entre aspas, oficial que ajude, elas vão buscar soluções alternativas. E isso é uma coisa que tem até nome hoje, né? Já foi até nomeado por essas grandes consultorias aí de pesquisa, e isso se chama Shadow IT, tá? O pessoal chama às vezes de TI sombra, né? Eu prefiro chamar de TI paralela, eu acho que é uma tradução que diz mais sobre o que é, né? É como se fosse uma área de TI que não é oficial, tá? É mais ou menos isso, tá? Então, dessa forma, o pessoal, né, como o pessoal não tem capacidade para lidar com tudo, o pessoal da TI vai priorizar as demandas com questões como segurança, atendimento a clientes, etc, tá? E aí, de repente, a gente vai lá e faz uma sugestão de melhoria bem pequena, o cara diz assim, é só isso aqui que tem que mudar, vai melhorar muito o meu processo, tá? É bem provável que eles vão avaliar e não vão priorizar tanto a solicitação, né? Então, se não encaixar na prioridade de TI, a solicitação vai entrar numa fila quase infinita, e o pior de tudo é que provavelmente sempre vai ter outras demandas furando a fila e passando na frente porque são mais prioritárias, né? Se a gente tiver sorte, a solicitação simples vai levar aí, sei lá, 3, 4 anos para ser atendida. E aí eu até me pergunto o seguinte, será que daqui a 3, 4 anos aquilo que eu solicitei ainda, né, faz sentido? Será que agora não precisava de outras coisas ainda mais avançadas? Né? Então a gente vai estar sempre correndo muito atrás se a gente não tiver capacidade para atender todas as demandas, né? Mas as empresas precisam que seus processos andem, elas não podem ficar esperando que alguém da TI consiga se mexer e dar uma luz no cara e dizer, hoje eu vou atender aquela solicitação do cara, né? E aí o que vai acontecer? É controle paralelo no planilha do Excel, planilha do Google. As pessoas começam a descobrir softwares por assinatura, software as a service, né? Que atendem necessidades específicas que elas precisam, com baixo valor de assinatura, e daqui a pouco ela tem um cartão corporativo que é usado para pagar a despesa de viagem, refeições e esse tipo de coisa, né? E acaba colocando essa despesa com valor baixo dentro do cartão corporativo, né? E segue a vida usando ali, conseguiu uma solução para o seu processo, tá? E segue a vida fazendo uso daquilo ali sem o conhecimento pessoal da empresa e da área de TI, né? É isso que a gente chama de Shadow IT, né? Ou a que eu chamo de TI paralela, tá? Algumas implicações, né? E aí o que acontece? Devido ao contexto geral da falta de profissionais de TI, né? Sobretudo desenvolvedores, o custo de manter a equipe de TI internamente costuma ser elevado, né? A lei da oferta e da demanda nos mostrando aqui de novo, tá? Dessa forma, os times costumam operar com o mínimo necessário de pessoal, fazendo com que a área, em grande parte dos casos, não tenha capacidade de atender todas as demandas de forma satisfatória. Os softwares das empresas muitas vezes não dão conta do atendimento das necessidades e das evoluções dos processos, porque o meu concorrente mudou alguma coisa e eu tenho que, de alguma forma, ou acompanhar ele ou tentar superar ele naquele processo, né? E aí o meu software não pode ficar parado no tempo, foi desenvolvido, sei lá, 10 anos atrás, eu não posso ficar com um software que não muda, porque há 10 anos atrás ele dava conta do processo, e só que hoje o mundo mudou, né? E eu preciso que o software acompanhe essas mudanças que estão acontecendo, né? Então, como solução, essas áreas de negócio começam, né, a utilizar outras ferramentas de TI, como eu falei agora há pouco, né? E que muitas vezes não são de conhecimento do pessoal de TI. Tá? Aqui alguns números interessantes sobre isso, né? Se os processos são fonte de diferencial competitivo e os sistemas de informação dão suporte aos processos, os sistemas precisam ser dinâmicos para manter os processos atualizados perante os concorrentes do mercado. E a Shadow IT, então, é o uso de aplicações não homologadas no trabalho, desde aplicativos para tomar nota e fazer apresentações, até compartilhamento de arquivos em aplicativos como Dropbox ou outros de software as a service, né? E aqui, olha os números que trazem aqui, né? Pesquisa, essa aqui, se eu não me engano, é da McAfee, né?
80% dos trabalhadores admitem usar software as a service no trabalho, muitas vezes sem aprovação da TI. 50% dos investimentos em TI não são feitos pela área de TI. 35% dos funcionários dizem que precisam contornar a política de segurança para realizar o trabalho, ou seja, se eles seguissem a cartilha da área da TI, eles não conseguiriam fazer o trabalho deles de forma satisfatória. E olha só que bacana esse aqui, ó. O uso do espaço de armazenamento de aplicações não autorizadas pode ser pelo menos 10 vezes maior do que o tamanho das aplicações homologadas pela TI. O que isso está dizendo? Cara, a nuvem que a gente costuma falar, né, onde a gente guarda as informações, né, a nuvem oficial da empresa, né, e a nuvem pirata, que é o Shadow IT, ela pode ser pelo menos 10 vezes maior que a nuvem oficial, tá? Então, cara, deve ter muita coisa lá, né, armazenada, e a gente precisa que os processos funcionem. Esse que é o grande problema, né? Algumas reportagens recentes dão, né, conta aí de chamadas sobre assuntos como barrar Shadow IT, como eliminar Shadow IT, né? E realmente não deixa de ser uma preocupação, né? O fato que, se de repente eu trabalho com uma planilha eletrônica lá que tem dados de diversos clientes da minha empresa para fazer minhas análises, tabelas dinâmicas, etc. E de repente, por um descuido, essa planilha acaba caindo nas mãos de um concorrente, né? Então eu estou, de uma certa forma, passando informações, né, talvez até involuntariamente, para algum concorrente aí, né? Então isso é um risco que tem, e a TI tem toda a razão de estar preocupada com isso, né? Só que acontece o seguinte, a gente já viu situações como essa em outros momentos da história, né? Recentemente, né, o presidente da Sony deu uma entrevista dizendo que em 99, com o surgimento do Napster, passaram um ano fazendo reuniões tentando bolar estratégia para acabar com a internet. Tá? Então, cara, já que estão pirateando as músicas usando a internet, vamos acabar com a internet. Se não podemos acabar com o Napster, vamos acabar com a internet. Né? Esse era o plano dos caras, passaram um ano discutindo isso. Cara, não tem como acabar com a internet. Né? Não tem. O avanço tecnológico ele vai acontecer independente da Sony querer ou não. Tá? A mesma situação foi a guerra dos taxistas contra o Uber. Tá? Então, taxista com um poder muito menor do que a Sony, né? Os caras tentaram de tudo que é jeito barrar o Uber e outros aplicativos do tipo, né? O que eu digo assim, ó, a gente fala que até o próximo item aqui, ele tem uma referência ao que a gente já falou antes sobre a quarta revolução industrial, e traz até um link do vídeo. Eu vou, para facilitar para vocês acessarem, eu vou colocar aqui o link do vídeo aqui em cima, nesse ponto aqui do nosso vídeo, se vocês quiserem acessar e dar uma olhadinha, né, que é um vídeo que eu coloquei no meu canal também, tá? Que mostra um depósito, um CD da Amazon, quase todo ele automatizado, com praticamente todos os processos dele automatizados. Então, para separar as mercadorias que são compradas pelos clientes, ao invés de ter gente andando pelo CD e fazendo o picking, que a gente chama, né, a coleta dos materiais para depois despachar, eu tenho robozinhos levando as prateleiras com os materiais até uma pessoa que vai ficar fazendo a separação. Então, o número de pessoas que eu preciso para realizar o processo dessa forma é muito menor, né? E esses robozinhos, eles utilizam a internet das coisas, que a gente já falou antes, inteligência artificial, né? E uma série de algoritmos lá que vão ajudar eles a se organizar, né? E fazer a tarefa deles do jeito que eles têm que fazer. E eu acho triste que a gente vê, eu fui professor universitário por 10 anos, e eu acompanhei nos últimos anos várias discussões sobre esse tema na universidade, e eu vejo muita gente dizendo, não, isso aí não pode acontecer, porque vai acabar com os empregos, né? E aí eu digo assim, beleza, né? Vai acabar com os empregos. Na verdade, o que acontece? O que a gente observa historicamente, né? Algumas funções vão desaparecer, né? Várias funções que podem ser substituídas do trabalho manual por robôs vão acabar desaparecendo. Isso é indiscutível, tá?
E aí, se o cara disser assim, não, mas aqui no Brasil a gente tem que fazer legislações para proteger os empregos dessas pessoas. Cara, não tem que fazer legislação nenhuma, sabe por quê? Porque as pessoas elas precisam se atualizar também, de alguma forma, para tá dentro, né, do que o mercado de trabalho está precisando. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá bom, então aqui no Brasil a gente não vai participar dessa corrida da quarta revolução industrial e nós vamos ficar de braços cruzados em termos de tecnologia e vamos proteger os empregos das pessoas, né, que trabalham em atividades que, se essas tecnologias entrarem, vão ser extintas. Né? E aí o que acontece? O Uruguai vai adotar isso, a Argentina vai adotar isso, Chile, Paraguai vão começar a adotar essas tecnologias e vão ficar muito mais competitivos que nós aqui no Brasil. E aí nós aqui no Brasil vamos estar produzindo de uma forma arcaica, produzindo, entregando de uma forma muito mais arcaica e com um custo muito mais elevado. E aí pode acabar sendo muito mais barato a gente comprar uma coisa que foi produzida num país vizinho, tá? Porque os meios de produção, de logística, etc., acabam sendo muito mais eficientes lá, porque estão fazendo uso da tecnologia. E aí, isso é justo? Né? De uma forma ou de outra, o cara vai acabar perdendo emprego. Tá? Agora, é muito melhor que ele possa se preparar hoje para estar pronto para o emprego que vai surgir amanhã, as funções que vão surgir amanhã, porque o que ele sabe fazer hoje pode ser que não exista mais daqui a 5, 10 anos, né? Do que a gente ficar tentando proteger e acabar ficando atrás na corrida e acabar com a nossa economia por causa disso. Né? E historicamente, sempre que acontecem esses saltos tecnológicos, assim, a gente observa que sim, funções diversas são eliminadas, tá? E começam a surgir diversas outras, né? Então, várias atividades deixam de existir e outras que não existiam acabam surgindo. Né? Então, o que a gente tem que fazer, tem que tentar enxergar lá na frente onde é que isso vai acabar, para a gente tentar achar uma cadeirinha, um lugar que a gente possa sentar para estar confortável quando essas coisas estiverem, de fato, mudando o mundo, a gente vai estar preparado com um lugar ali para participar disso, ao invés de ficar simplesmente olhando a desgraça acontecer, né? A desgraça se eu não fizer nada, né? Obviamente. Né? Mas se eu fizer alguma coisa, eu não vou ficar olhando a desgraça acontecer, eu vou ter o meu lugarzinho para trabalhar. Tá? Da mesma forma, a luta contra o Shadow IT, de acordo com esses exemplos aqui, também é uma batalha perdida se não houver uma solução alternativa melhor. E aí esse se é um se bastante interessante, tá? Porque eu acredito que a gente está com a solução alternativa melhor bem debaixo do nosso nariz agora. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Antes disso, acompanhe o raciocínio. Processos e tecnologias são imprescindíveis para o sucesso dos negócios atuais. Fato, beleza. Tá? Indiscutível. A tecnologia não avança no ritmo que poderia, ou sequer acompanha o suporte dos processos porque não tem gente. Também, né? Acho que já mostramos isso com bastante dados aqui para dizer, olha, realmente as coisas são assim. Como resolver o problema de falta de gente na área de tecnologia? Resposta mais óbvia, capacitar mais pessoas. Legal, né? Só que as empresas do Vale do Silício já investem nisso em grandes projetos há quase 10 anos sem sucesso. E aí? Né? A gente vai seguir com a mesma fórmula que não está dando certo? Ou a gente vai tentar alguma coisa diferente? Aí é que está o pulo do gato. Como que a gente vai gerar diferencial competitivo nos processos sem depender da área de TI, mantendo um mínimo de ordem na gestão de informação da empresa? Tá? Essa aqui é a grande questão que a gente tem agora. E aí vamos explorar um pouquinho da oportunidade que eu estou enxergando aí pela frente. Tá? Tá aqui ainda? Bom, espero que sim, né? E eu espero que tenha gostado do conteúdo. Se gostou, já dá o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá?
E se quiser também pode me adicionar nas redes sociais, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, tá? Agora eu vou desligar aqui, né? Porque eu tenho que preparar mais material para a gente colocar aqui. Tchau!